Bem-vindos de volta, pessoal. Nessa aula a gente vai falar sobre a permissão de usuários nos Zabbix. Bom, para a gente definir, permissão, a gente tem basicamente três regrinhas, aí nos Zabbix. A gente vai começar com a primeira, que é a role de usuários, Então, se a gente ir no diretório administração user roles, a gente tem quatro tipos, de regras padrões dos Zabbix. Então, a gente tem o usuário guest, que por padrão ele tem acesso no monitoramento, no inventário e no relatórios, porém ele não consegue executar nenhuma ação. A gente tem o user, que tem acesso ao monitoramento, inventários e relatórios, e dependendo da permissão que ele tem, ele consegue ter leitura e escrita. A gente tem o usuário admin, que ele tem os três primeiros módulos e o módulo de configuração. E a gente tem o usuário superadmin, que ele é full, então ele tem acesso a tudo. Depois da role, a gente tem o grupo de usuários, então a gente tem a aba administração grupo de usuários. Então o grupo ele define qual grupo de hosts os membros do grupo terão acesso. Então, por exemplo, a gente tem um grupo de acesso que vai ter somente aos hosts MikroTik. Então a gente pode fazer esse filtro. Então a definição de permissão de usuário é feita através de grupo. E a gente tem os tipos de permissão dos Zabbix, que é a leitura escrita. Então o usuário tem acesso a leitura e gravação ao grupo. A gente tem a permissão de leitura, que é acesso somente de leitura. E a gente tem o negado, que o acesso ao host será negado. E por fim, a gente tem o usuário. Então, administração usuário, a gente vai criar o usuário, e o usuário tem que ser inserido em um grupo, definido uma role e definido as permissões para ele. Então, vamos ver na prática como que funciona. Então, hoje eu estou aqui no meu Zabbix, com o meu usuário full, Então, o usuário admin do Zabbix, por padrão, ele é um usuário super admin. Então, se a gente vir em configuração usuários, abre o usuário admin. Aqui na permissão, a gente vê que ele está numa role do tipo super admin. Então, ele tem acesso a tudo. Então, pessoal, o primeiro passo a gente definir uma role para o usuário. Então, vamos fazer alguns testes. Eu peguei alguns exemplos que a gente vai estar colocando aqui para criar, Então, por exemplo, o usuário admin ele é full. A gente tem um usuário de suporte que a gente vai criar de nível 1. Então esse usuário, ele deve ter somente visualização em todos os hosts. Então a gente vai vir em administração, grupo de usuários, e vamos criar um grupo aqui chamado suporte. Beleza, suporte, não vou adicionar nenhum usuário por enquanto. Ele é padrão, vou deixar o acesso à web padrão. E aqui a gente vai adicionar as permissões, Então posso selecionar, vou pegar todos os grupos. Então o usuário Juca que a gente vai criar, ele vai ter acesso somente visualização em todos os hosts, Então selecionei todos os hosts, vou incluir os subgrupos e vou deixar a permissão de leitura. Então vou inserir. Então ele tem permissão a todos os grupos, somente de visualização. E vou adicionar. Então quem que a gente adicionar nesse grupo de suporte, ele vai ter permissão de leitura em todos os hosts. Beleza. Agora a gente vai vir em usuários e vai criar o usuário Juca aqui. Então o apelido vai ser o login. Então Juca. O nome, a gente pode pôr o nome e sobrenome. Beleza? Aí aqui a gente especifica o grupo. Então o Juca vai estar no grupo suporte. Vou criar uma senha aqui para ele. Vou deixar o idioma como um português, tema padrão, E aqui em permissões, eu defino a role do Juca. Então, como ele vai ser um usuário somente de visualização, eu vou deixar ele na role de user, Então ele vai ter permissão aqui somente no monitoramento, em inventários e em relatórios. Então, a hora que eu seleciono aqui, aqui embaixo para mim já mostra onde que ele vai ter acesso. Então, monitoramento, relatórios
inventários. Então, dentro desses 3 itens, ele vai conseguir, né, ver todos os grupos. Então, eu vou adicionar. Então, o usuário Juca já está adicionado, né, na role de usuário e no grupo de suporte. Então, a gente vai abrir uma guia anônima e fazer o login aqui. Então, vou entrar com o meu usuário e senha, né? Então, ó, o Juca já está logado. A gente pode ver que ele tem acesso somente a monitoramento, inventários e relatórios. E dentro, né, dessas 3 abas, ele tem permissão de visualização em todos os hosts. Então, se a gente vir aqui em monitoramento hosts, o Juca consegue, né, ver todos os hosts, porém ele não consegue fazer nenhuma edição, né, dentro desses hosts. Então aqui ele consegue ver basicamente o nome, o IP e ver, né, os gráficos aqui. Então ó, no NE40 ele vai conseguir ver os gráficos, porém não vai conseguir editar nada. Se ele vir aqui em incidentes, né, ele vai conseguir ver um incidente, porém ele não vai conseguir terminar um incidente porque ele não tem permissão, né, de edição nesses dados aqui. Beleza? Então vamos fazer o logout e vamos vir, né, para o próximo usuário. Então aqui, né, a gente tem um exemplo do consultor MikroTik, né? Então o John ele é um consultor MikroTik e vai prestar consultoria, né, além do acesso no MikroTik, vai monitorar para a gente. Então o John a gente vai dar acesso para ele, né, somente aos hosts da MikroTik e dar visualização e edição. Então a gente pode vir criar um grupo de usuário, né, chamado consultor MikroTik. Beleza? Esse consultor vai ter permissão somente no grupo da MikroTik. Então eu vou procurar o grupo da MikroTik aqui e vou dar permissão de leitura e escrita para ele. Então adicionei grupo MikroTik, né, permissão de leitura e escrita. Então o resto, né, dos grupos ele não vai ter nenhuma permissão. Então adicionei. Agora eu vou vir em usuários, vou criar o usuário do John, né? Então vamos copiar o nome dele aqui. Então ele vai te chamar John Wick. Fazer uma brincadeirinha aí, John Wick, né? Então vamos criar o login dele. John, a gente vai passar o grupo dele como consultor MikroTik, né? Vamos passar uma senha aqui somente para login. Então padrão idioma dele a gente vai deixar português, né? Vou deixar ele padrão no tema escuro. E aqui em permissões, né, eu vou definir ele numa role de admin. Então, ele vai ter a aba configuração, porém na aba configuração ele vai ter, né, permissão somente no grupo da MikroTik. Além de nos outros dados aqui, né, da dashboard, do front-end, ele vai ter acesso também somente nos dados do MikroTik. Então, salvei, né? Vou logar aqui com o John. Então o usuário John está logado, a gente pode ver que não tem nenhum incidente, porque se a gente vir em hosts, ele tem permissão somente, né, no MikroTik. Então ele já tem a aba configuração, né, porque ele é um usuário de mim, porém ele consegue ver somente itens pertinentes ao grupo MikroTik. Então hosts, a gente consegue ver somente 2 hosts, né, e template a gente não consegue ver nada, porque a gente não deu permissão para ele. Então aqui basicamente ele vai conseguir, né, editar, porque ele tem permissão de leitura somente os hosts da MikroTik, beleza? Então vamos deslogar, vamos para o terceiro exemplo. Então a gente tem o gerente de TI, né, que vai ser o Carlos. Então ele vai ter visualização e edição em todos os hosts. Então basicamente ele vai ser igual ao John, né? Porém ele vai ter permissão de edição, né, em todos os hosts. Então a gente pode vir criar um grupo chamado gerência e inserir, né, todos os hosts e incluir subgrupos com leitura e escrita. Beleza? Feito isso, a gente vai vir, né, em usuários, adicionar
o Carlos. E adicionar o Carlos, né, no grupo gerência. Vamos passar uma senha para ele. E, né, na permissão de role a gente vai inserir o Carlos como admin para ele ter acesso, né, na árvore aqui no parâmetro de configuração. Então já mostrou, né, monitoramento, inventário, relatórios e configuração. Vamos adicionar o Carlos. A gente adicionou uma senha bem fraca, né, então o Google já deu aqui como insegura. Vamos ignorar e vamos logar aqui com o Carlos. Então o Carlos já recebe, né, os alertas aqui de incidente, porque ele tem permissão em todos os hosts. E se a gente vir em configuração hosts, né, ele consegue também enxergar todos os hosts, todos os templates, com a role aí de permissão de edição também, né? Porém o Carlos, como não é um super admin, ele não tem, né, a aba de administração aqui, beleza? Uma particularidade aqui também, pessoal, vou deslogar aqui para vocês verem. O usuário que está na role super admin, por padrão, né, ele tem permissão full, independente do resto de configuração. Então, se eu vim aqui criar um usuário chamado teste, né, então vou criar aqui teste, teste, senha teste, e vou, né, passar ele aqui no grupo de suporte, por exemplo. Então eu vou passar ele aqui, primeiramente, vou deixar ele na role de usuário. Então eu vou adicionar aqui somente para a gente ver, né? Então ele deu um erro aqui de senha, não confirmei a senha, né? Beleza, então eu vou logar com o teste. Então se eu ver aqui, né, o teste não tem permissão somente de admin, não consegue editar nada. Mesmo com o usuário teste no grupo de suporte, se eu vir e der passar ele na role, né, de super admin, ele vai ter acesso a tudo. Então a role super admin sobrescreve tudo. Então mesmo que o usuário não tenha acesso a nada, somente de eu colocar ele na role de super admin, ele é liberado acesso full. Então coloquei ele na role de super admin. Se eu atualizar aqui, ó, pode ver que apareceu configuração, hosts, e agora, né, eu tenho acesso a tudo, ó. Então eu consigo editar, consigo excluir, consigo acessar a aba administração, consigo acessar usuários, inclusive consigo excluir o usuário de mim. Então muito cuidado aí, né, com a role, né, de super admin. Então se você inserir o usuário no super admin, independente do tipo de permissão que ele tenha, nos grupos ou, né, nas permissões aí de usuários, a super admin sobrescreve tudo. Então é acesso full, beleza? Então aqui, né, eu deixei um outro exemplo. Esse exemplo eu vou colocar numa aula separada. Então vai ser, a gente vai fazer, né, liberando acesso para um cliente corporativo. Então a gente vai fazer isso aqui na próxima aula. Então a gente vai encerrando por aqui. Até a próxima aula e um abraço.